Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educação em Foco Podcast. Hoje eu estou com o Bruno, presidente da Crátula Educacional, doutor em comunicação. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, a gente poder contribuir um pouco, fazer esse bate-papo, sempre falar de educação é muito motivante para a gente, né? Boa. Bruno, eu vi aqui que você é um especialista em comunicação, né? Doutor em comunicação, tem uma trajetória aí também acadêmica interessante. Conta pra gente aí como é que foi essa história, do início até chegar na Crátilo hoje. Como é que foi teu percurso? A minha formação acadêmica inteira é em comunicação, né? Eu fiz a graduação em comunicação, mestrado, doutorado, tudo na área da comunicação. E o meu interesse, num primeiro momento, era trabalhar em veículos de comunicação, né? Ali na época da faculdade. E quando eu entrei no mestrado, fui fisgado pela educação, né? E o meu primeiro emprego formal já foi na educação e fiquei 20 anos na área de educação e praticamente não trabalhei em outra frente que não a educação durante todo esse período, né? Eu entrei na educação mais na parte acadêmica, como coordenador de curso, né? Fui fazer o doutorado, fiz parte do doutorado na Espanha. Quando voltei, assumi a parte da direção acadêmica de uma instituição, sempre pensando em indicadores de qualidade, desenvolvimento. Foi bem um pouco ali na época quando começou a lei dos sinais, então como pensar um curso CPC, IGC, etc. Isso dos anos 2000, então? Foi aí meados de 2000, por ali que eu comecei na educação em 2004. Né? Exatamente no ano dos sinais. Né? Exatamente. Né? E aí é quando a gente começa a profissionalizar a gestão acadêmica, preocupada já com esses indicadores, né, e de como mapear isso. E a parte da comunicação ela acabou entrando um pouco em meados, vamos dizer assim, desses 20 anos da minha carreira como executivo em educação. Fiquei 10 anos numa instituição, sou natural do Mato Grosso do Sul, fiquei 10 anos numa instituição em Dourados, ali na minha região, e num determinado momento a gente tinha a necessidade de montar um departamento de marketing, né, um departamento para profissionalizar os processos de captação e repensar essa sinergia. E aí foi o momento onde a minha formação da comunicação veio Isso foi em que ano já, Bruno? Isso já foi 2014, 2015. Tá, foi mais adiante já. Foi mais adiante. Porque ali em 2005, 2006, enfim, anos 2000, captar não era muito uma necessidade, né? Não. Bastava abrir o curso que já tinha as vagas preenchidas. Né? Esse é um grande ponto, né? Até o grupo de instituições que a gente trabalha hoje são instituições, na sua grande maioria, instituições familiares ou instituições confessionais, né? Instituições regionais, e boa parte delas já com 30, 40 anos, e passa muito por isso que você está colocando, né? Onde a gente tinha um processo seletivo que você tinha mais candidatos do que vaga, e não havia uma preocupação muito com essa profissionalização, né? Provavelmente isso aconteceu por conta da demografia, né? A gente já tivemos a virada demográfica, né? Então a tendência agora é a população envelhecer, reduzir. Então a única certeza que a gente tem é que as vagas devem diminuir, né, ao longo do tempo, se a demografia continuar assim. E vai continuar, né, pelo que a gente sabe. E tinha um estoque de pessoas naquela época, já na vida adulta, né? 30 anos, 28 anos, 35 anos de idade, que não tiveram acesso ao ensino superior. Então, quando a gente teve aquela expansão de vagas ali nos anos 2000, tinha esse estoque de pessoas querendo fazer curso superior. Me parece que esse estoque já deu uma baixada, né? Reduziu bastante, e a demografia virou. Qual é a tua perspectiva agora, né? Já que você é um cara especialista também nessa área de captação e de mercado educacional, o que fazer para manter a captação num cenário tão desfavorável do ponto de vista demográfico, né?
realmente o ponto de vista demográfico, como você bem coloca, a gente passa a ter um envelhecimento, né? A gente passa a ter uma similaridade do que já acontecia na Europa aí desde os anos 90, a gente observava essa questão. Como você bem colocou ali, principalmente depois da LDB, né? 97, sim, 98, você tem um pool muito grande de abertura de instituições, então esse volume, né, que você está chamando, que a gente tinha concentrado, também passou a se dividir em vários montes, vamos chamar assim, né? Você tinha um grupo pequeno de instituições, hoje a gente tem mais de 3 mil instituições, né, no país inteiro, então isso também democratizou muito o volume de ter vagas. Eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade, a gente não chegava a 7, 8% da população em idade de 18 a 24 fazendo ensino superior. Né? Só para a gente ter numericamente essa grandeza, né, isso que você está falando, em 30 anos a gente saiu de um mercado de 80% de graduação no setor público e uns 20% no setor privado, e a gente inverteu isso. Exato. A gente tem 80% no setor privado e uns 20% ou menos no setor público. A gente inverteu em 30 anos, foi um negócio absurdo. Né? Mas mesmo com esse envelhecimento da população e diminuindo, sobretudo, o ensino médio, eu ainda vejo muitas oportunidades. Né? Nós temos indicadores ainda muito abaixo da média internacional e até mesmo de vizinhos, tá? Para não falar, estamos comparando com a Europa, com os Estados Unidos. A OCDE tem, em média, 44% dos jovens de 18 a 24 anos em uma universidade, cursando seu curso, né, de graduação. O Brasil tem 22%, é a metade disso. Tá muito baixo. Então, mesmo com eu vejo que o maior problema nosso ainda é levar o acesso para a grande maioria desses jovens de 18 a 24. Né? No último censo da educação, nós temos mais ou menos 22 milhões de vagas foram ofertadas só nas instituições privadas. Né? Desses 22 milhões, nós preenchemos mais ou menos 5, 6 milhões. Né? E se a gente vai pegar no IBGE, a população de 18 a 24 anos também é aproximadamente de 22 milhões. Então é como que se todos os jovens de 18 a 24 caberiam nas vagas de um único ano que foi ofertado. Então, nosso problema não está em vaga e, neste momento, não necessariamente o nosso problema também está na falta de pessoas para se estudar. Qual é a grande barreira de acesso, Bruno, então? Financeiro? Ou são várias barreiras? Como é que está funcionando? São várias barreiras. Né? A primeira que vem em mente é a questão financeira. Né? A gente ainda temos um país com muitas desigualdades, com ainda a educação, o ensino à distância barateou demais as mensalidades, acho que esse pode ser até um outro ponto de discussão, né? Mas possibilitou o acesso, só que a gente ainda tem uma parcela da população que não tem essa cultura. Né? Então, muitos dos jovens que estão fazendo ensino superior hoje, ele é o primeiro da família inteira a estar fazendo um curso de educação superior. Né? E sempre a gente trabalha muitos processos de marketing, profissionalização na parte de captação. A área comercial ela é uma área extremamente importante e o que a gente está entendendo aqui como comercial, não como aquela venda ali no porta a porta meramente ou como uma ação de guerrilha, alguma coisa. O comercial numa espécie de um consultor de carreira, sabe? A gente vê isso nos nossos clientes no sentido de quantas instituições, às vezes você está cortando o cabelo, está conversando com a pessoa e fala, olha, você já fez uma faculdade? Não é para mim. E você ali numa conversa de 10, 15 minutos você consegue mostrar para aquela pessoa que aquilo sim é para ela, né? E que ela tem essa oportunidade. Então, é óbvio que o financeiro também mas você ainda tem uma parcela grande desses 22 milhões que ele nem almejou isso. Ele não imagina que aquilo poderia ser para ele. Né? E às vezes você compete. Hoje a gente compete, eu sempre coloco isso para os nossos clientes. Hoje a gente tem uma concorrência muito maior na área imobiliária e empresas de moto e carro, por exemplo, do que outras próprias instituições de ensino. Porque alguém que financiou uma casa própria em 30 anos, dificilmente dentro da maior parte da nossa população vai caber a prestação da casa mais a instituição. Ou eu comprei uma moto em 70, eu também o orçamento é muito enxuto, né? E a gente teve um esvaziamento grande ali de programas governamentais, como o caso do FIES, que a gente, né, houve um boom muito grande de levar o acesso e à medida que isso cai, automaticamente diminui também esse processo. Vale ressaltar também que está sobrando vagas também nas vagas públicas, né? Do setor público. Exatamente. Né? Não é só vagas do privado. Muitas, não tem um percentual aqui de cabeça se você tem esse número, mas o último censo que eu vi, muitas vagas do setor público ficam ociosas
percentual bem considerável, o que nos leva a crer que o que você está falando faz todo sentido, né? Porque você tem a questão financeira, que às vezes a gente pensa que o financeiro só impacta o setor privado, mas estudar numa instituição pública também é caro. Concorda? Porque a instituição pública ela não foi feita para o estudante que trabalha. Exatamente. O estudante ele tem que se adequar à instituição pública, diferentemente das instituições privadas, que você tem diversas instituições com modelos diferentes, onde o estudante ele não tem que se adequar tanto. Ele pode escolher a instituição que se adequa à vida dele, né? Ao trabalho dele, ele vai levando ali, trabalhando e estudando. Então, em muitos casos, o estudante ele precisa parar de trabalhar para poder estudar na instituição pública. E isso é financeiro, é uma questão financeira, né? E o outro ponto que você tocou aí é que é cultural, né? O estudante, ele culturalmente, ele não se vê um graduando, uma pessoa formada ou uma pessoa que vai galgar o ensino superior, né? É uma questão que talvez demore alguns anos, né? Porque como o acesso era muito restrito, você tinha um percentual muito menor ainda do que é hoje da população que tinha acesso. Então, culturalmente, as pessoas não tinham ensino superior, né? E você colocando, eu sempre lembro o caso de uma aluna lá em Dourados, quando a gente começou essa parte de profissionalizar a área, montar uma área de captação, de marketing, etc. E a gente começou a fazer o treinamento das pessoas e eu ia muito nessas ações comerciais na rua junto com os colaboradores ali. E é óbvio que você conversa com um monte de pessoas e depois você não lembra com quem que você colocou, né? Mas o que marcou? Em uma dessas saídas eu conversei com uma menina e 4 anos depois uma pessoa bateu na minha porta querendo conversar comigo e eu não lembrava dela, não conhecia. Quando ela entrou na minha sala, ela entrou chorando e falou: eu entrei aqui só para te agradecer. E eu fiquei, essa menina deve estar na sala errado, ou ela está me confundindo com qualquer outra pessoa, né? E aí ela colocou: olha, se hoje foi a minha colação de grau, e se você não tivesse conversado comigo naquele dia e mostrado para mim que eu poderia realizar o meu sonho e fazer um curso superior, eu jamais estaria aqui nesse momento. Né? Então, aquele dia foi a mão de Deus que me colocou no seu caminho de você cruzar comigo e mostrar e me dar as condições que eu poderia fazer um curso. E como essa jovem, existem milhares de brasileiros. Né? E eu lembro, ela falou, eu tinha vergonha até de não ter roupa para vir para a instituição de ensino. E o que a gente fala reverbera, a gente nem imagina o quanto reverbera, né? Eu tenho um caso parecido com esse. Eu tive uma aluna, porque eu comecei minha carreira como professor no ensino técnico de enfermagem. Depois que eu fui para o ensino superior. E eu tive uma aluna no ensino técnico de enfermagem que na sala de aula já dizia: vocês podem fazer o que vocês quiserem. Façam técnico, trabalhem, paguem o superior, virem enfermeiros graduados e aí vai. Se quiserem ir para o exterior, vão ser enfermeiros na Europa, nos Estados Unidos. Tem muita necessidade de enfermagem no exterior. E aí ela perguntou na sala: peraí, eu posso ir para o exterior? Pode. Qual é o caminho que eu vou fazer para chegar lá? Não, você termina o técnico, aí você vai receber um salário de técnico, aí você paga o ensino superior. Aí no ensino superior você vai olhar os editais da CAPES para ver as bolsas que tem de sanduíche para você fazer parte do curso no exterior. Aí você vai, pega uma bolsa dessa e vai. Depois você volta, já volta falando a língua. Aí depois você vai, revalida o diploma e deu o caminho ali para ela. E ela super interessada nisso. Resultado, essa menina ela fez exatamente o que eu disse. Foi para o Canadá, fez metade do curso no Canadá, voltou, passou no concurso no Brasil e tentou uma vaga na Alemanha. E hoje ela é enfermeira na Alemanha. E um certo dia ela voltou ao Brasil e ligou para mim e pediu para tomar um café comigo para agradecer o que eu tinha dito a ela no curso técnico. E que ela levou ali ela levou a sério e montou toda a estratégia de vida. Hoje ela é casada acho que com um alemão, mora na Alemanha, muito feliz. Então, às vezes é isso que está falando, é uma orientação que não é nada demais, mas que reverbera, né? E o acesso à informação, né? Eu mesmo sou uma prova viva disso, né? Fiz meu ensino médio nos anos 90, meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio,
mas imagina aí nos anos 90, no interior do Mato Grosso do Sul, era uma coisa, né, não só financeira, mas a logística disso era muito difícil. E foi uma coisa que esse sonho sempre ficou na minha cabeça, né? E se você falar na comunidade, você é um louco, né? E imaginava que aquilo nunca ia ser para mim. E isso demorou muito. Quando eu cheguei no doutorado, que eu fui fazer um intercâmbio, eu já nem imaginava. E aí um dia, numa orientação com o meu orientador no doutorado, ele falou: Bruno, por que você não faz parte do seu doutorado fora, né? A gente tem alguns programas. E aquilo, como já tinha saído do meu repertório, eu nunca mais tinha investigado, né? Ele falou: olha, tem aqui hoje 3 vagas, né, da CAPES, você vai ter a bolsa para estudar, etc, etc. E eu fui fazer o intercâmbio por uma conversa com ele e por informação que mesmo no doutorado e já trabalhando com educação ainda não tinha, né? Então não é, acho que tem o acesso à informação, mostrar as oportunidades, com certeza faz a mudança, a transformação social dessas pessoas. Né? Esse serviço de assessoria ao estudante, eu percebo que ele está muito embrionário na maioria das instituições. Né? Eu vejo casos, por exemplo, do estudante que entra num curso, um exemplo aqui hipotético, ele entra, sei lá, em enfermagem. E ele, geralmente a desistência ela acontece nos primeiros períodos do curso. Né? Acho que você tem esses números melhor do que eu. Geralmente a maioria desiste ali no início. E aí com 1 semestre, 2 semestres, não é isso, não é para mim, eu vou trancar, vou desistir do curso. Quando na verdade o curso que ele mais se identifica era a farmácia. E esse curso existe na mesma instituição, só que não tinha ninguém na instituição para sentar com esse aluno. Você está feliz aqui com a enfermagem? O que está te incomodando? O que é que você está buscando? Né? E aí dizer, olha, talvez o teu curso não seja enfermagem. Vamos fazer uma transferência aqui para a farmácia? Porque o que você está buscando tem nesse outro curso aqui. Às vezes uma orientação simples impede que o aluno desista do curso. Né? Exatamente. E isso ainda, como você colocou, é muito embrionário dentro das instituições. Né? A gente sempre procura achar a causa na área financeira. Né? Então, se evadiu é porque não tinha condições de continuar, etc. E todas as pesquisas, todo o nosso dia a dia, o que a gente sempre observa é que o financeiro não está nem entre as primeiras causas. Só que para o aluno, depois que ele sai, que ele já tomou a decisão de não continuar, para ele também é muito mais simples mostrar para a instituição, olha, eu não tenho como pagar mais, e aí isso parece ser o grande objetivo. Desculpa mais fácil, desculpa. Né? Mas aquele aluno que está plenamente feliz com o curso que ele está fazendo, ele se sente realizado com aquele curso, tanto ele como a família dele vai fazer o possível e o impossível para que ele termine aquele curso. Agora, quando ele já está desmotivado, aí qualquer coisa, um pontinho ali, o copo já estava cheio, e aí uma gota que caiu parece que é aquela gota que é a responsável pelo todo. Mas a gente não tem um acompanhamento preditivo. Né? Um acompanhamento preditivo desde da evolução acadêmica desse aluno, porque as instituições, sobretudo as instituições particulares, a gente precisa ter trabalhos de nivelamento. Né? A gente pega alunos com um índice de um analfabetismo funcional considerável. Então, se eu recebo esse aluno no ensino superior e não entendo a base que ele tem, eu não consigo também progredir com ele. Né? Então, a parte acadêmica também pode ser um ponto de dificuldade para que ele continue. Você acha que também a falta de identificação com a instituição lá tem um peso? Né? Eu estava, antes dessa entrevista contigo, eu estava conversando com o reitor do Instituto Mauá. A gente está falando justamente sobre isso. Né? Lá no Instituto Mauá ele estava contando, ele é um ex-aluno. Ele disse que boa parte do pessoal da gestão da instituição são ex-alunos. Quer dizer, existe uma identificação muito forte de quem estuda lá na instituição, com a instituição, acredita naquilo, tem um propósito. Essa identificação no Brasil parece que não é tão comum no ensino superior quanto é em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, etc. Né? Quem estuda em determinadas universidades, eles continuam tendo um vínculo com aquela universidade. Me parece que no Brasil, até por conta dessa pulverização também das universidades, eu estou chamando tudo de universidade, mesmo as faculdades, tá? Estou generalizando aqui. A gente tem uma baixa identificação do aluno com essas instituições, muitas vezes. E isso também gera desistência, não? Sim, com certeza. O aluno que tem engajamento com a instituição, que participe de projetos dessa instituição, seja projetos de extensão, seja projetos culturais, uma bateria, o time esportivo dali daquela instituição, o laço dele com essa instituição, o laço comunitário, o laço comunitário dele, isso a gente tem pesquisas, né? Isso, o índice de evasão é muito menor do que aquele que não tem envolvimento. Mas, mais uma vez, a gente esbarra também numa questão
cultural nossa, né? E numa questão socioeconômica também. Porque o aluno que tem o envolvimento, aquele aluno que consegue participar, por exemplo, da bateria da universidade, que consegue participar dos projetos de extensão, geralmente é o aluno do curso diurno. E aquele aluno que trabalha o dia inteiro para manter a faculdade e vem à noite, ele já tem menos oportunidades de criar atividades extra classe do que aquele que faz o curso diurno, né? Então, instituições que hoje você vê um brand muito bem elaborado, onde você tem até uma loja da própria instituição ali dentro, com casaco, com squeeze, com uma série, e o aluno tem orgulho daquela marca, a sua grande maioria são instituições que tem a maior parte dos cursos diurnos, né? E aquela instituição desse aluno, mais o trabalhador, mais esse aluno, né, ele, a não ser que a instituição tem mecanismos também de criar práticas para fazer isso, né? De flexibilidades, mesmo em cursos semipresenciais, como utilizar o horário que esse aluno está para criar outros envolvimentos com ele, né? Mas isso também não é muito pensado em boa parte das instituições, né? Sim. Eu vi aqui que o Grupo Crátilo, né, ele tem um pool de empresas, na verdade, cada uma especializada em determinados serviços, né, Bruno? E pelo pouco que eu conheci do grupo de vocês colocam a mão na cumbuca que ninguém quer colocar, né? Que é trabalhar justamente essa parte de captação, trabalhar a parte de marketing, vocês se envolvem também na parte regulatória. Enfim, vocês trabalham como se fosse uma extensão administrativa / pedagógica / marketing / várias coisas, para que essa instituição, que às vezes ela não tem um porte muito grande, ela consiga profissionalizar vários setores da instituição e aí ser mais eficiente. De todas essas áreas aqui que vocês trabalham, qual é a área que você acha mais desafiadora na Crato? A área mais desafiadora para nós, enquanto empresa, é a parte da captação de alunos, né? Até pelo processo de profissionalização, etc. Agora, a área mais desafiadora para as instituições de ensino é a governança. Então, envolve mudança de cultura. Envolve uma governança corporativa, de Sim. fato, né? De profissionalização da gestão, de entender o papel da família, dos sócios, de quem trabalha, de quem é o sócio que não trabalha. Não fazer a feira com o cartão da empresa. Exatamente. Né? Então é o almoço de domingo que desconstrói a reunião de planejamento que foi feito na instituição na sexta. Né? Então esses processos são hoje o maior gargalo para essas instituições de pequeno e de médio porte, que é a grande maioria das instituições do país. E eu imagino que, como vocês trabalham com isso, no próprio serviço que vocês prestam, deve haver um nível de embate, né? Onde vocês dizem, olha, o processo tem que ser feito dessa forma, e do outro lado, não, mas eu quero fazer dessa outra forma. Exato. E vocês trabalham por resultado, né? Pelo que você me falou aqui, a Crátilo está muito focada no resultado e receber a partir do resultado que você gera para a instituição. E aí, quando o cliente não está muito afim de fazer aquilo que tem que ser feito? Esse com certeza é o nosso maior desafio e ao mesmo tempo o nosso maior diferencial também, né? E permita só voltar um pouco quando a gente começou ali falando da minha carreira e como é que surgiu a Crátilo, que eu acho que vai conseguir responder bem isso, né? Fiquei 20 anos na educação e sempre em uma instituição de ensino específica. Então fui contratado pela Universidade X, eu sabia qual era o meu cargo, quais eram minhas atividades, minhas atribuições ali dentro. E em um determinado momento tive passagem por um grupo ligado à educação também, mas não sendo universidade. Quando eu saí deste grupo, uma instituição me convidou para fazer um trabalho pontual ali de uma consultoria. E aí eu comecei a fazer nas consultorias, daqui a pouco apareceu outro. Quando eu vi, estava com 5, 6 instituições. Falei, olha, a gente precisa, tanto eu falo, a Crátilo nasceu sozinha, foi muito mais uma necessidade de pessoas que nos buscaram, de instituições, do que uma via empreendedora minha, né? E aí chegou um momento e falou, eu preciso organizar isso aqui, porque uma coisa era eu estar numa instituição e outra coisa agora eu estar em 4, 5 instituições ao mesmo tempo. E aí isso foi um período de bastante reflexão de que tipo de empresa eu queria montar, né? Porque até hoje eu me considero um executivo da área de educação e não como um empreendedor da área de educação, porque eu sempre estive do outro lado do balcão e eu sempre recebi muitos fornecedores o tempo inteiro. Você é senteador do cliente, literalmente. Exato. Então, qualquer gestor
todo dia que você abre e-mail, você tem pelo menos 3, 4, 5, 10 mensagens de empresas N oferecendo N serviços, né? E óbvio que ao longo da carreira eu contratei muitas empresas, tive muitos projetos bem-sucedidos e projetos que não atingiram a expectativa que eu tinha naquela contratação. Então, o primeiro ponto, quando a gente organizou a Crátilo, foi a preocupação com a execução do que a gente ia fazer. Né? E além do que é o da consultoria. Né? Aqui não é uma crítica específica às consultorias, a gente inclusive hoje já tem até uma frente de consultoria em alguns projetos pontuais, mas a sua grande maior parte a gente tem um envolvimento com a execução. Né? Então, até o nosso próprio slogan, do planejamento à execução. Porque uma coisa é eu fazer uma pesquisa de mercado, entender tecnicamente e estatisticamente o potencial que uma instituição tem. E eu vou e entrego, olha, Fabrício, seu mantenedor X, você tem o potencial de ter 30 mil alunos aqui na sua região. E hoje você tem 5 mil. Você me encontra daqui 5 anos e fala, Bruno, agora eu tenho os mesmos 5 mil. Como que você disse que eu podia ter 30? E aí eu vou ter N justificativas para te mostrar por que você não chegou nos 30 e te transferir a responsabilidade. Então, o que é estatisticamente possível do que realmente vai ser implementado é muito diferente. Né? Para você tirar um planejamento do papel, você precisa contar com pessoas, com tecnologias, com investimentos da instituição, que não necessariamente você tem essas 3 equações ao mesmo tempo. Então, você precisa de ajuste. E a vida do executivo é exatamente essa. É lidar com o orçamento que você tem, com o time que você tem e conseguir fazer as entregas com o que você tem ali dentro. Então, quando a gente monta esses projetos de parceria e desenvolvimento, ele é uma construção conjunta. Ele é uma parceria, de fato, de ganha-ganha. É óbvio que a gente tem uns desafios, como você colocou, que não necessariamente o mantenedor tem a mesma visão que a gente tem dentro daquele momento, e isso passa muito pela parte da governança, que é o que a gente estava falando anteriormente aqui. Né? A gente vive um momento no país hoje das empresas, a grande maioria das instituições são instituições familiares, né? E boa parte delas estão em transição. Então são fundadores que estão passando ali para a segunda geração, né? E em alguns casos até de segunda para a terceira geração. O que você tem hoje é uma parte nessa transição que você falou e outra parte se preparando para a M&A, né? Exato. A parte para M&A hoje eu vejo até um pouco menor, porque a gente já teve um boom grande. Reduziu né? bastante. Então, boa parte das instituições que queriam ser vendidas e que eram cobiçadas pelo mercado foram vendidas. Então, você tem hoje muitas instituições familiares que o fundador não quer vender. Ele trata ali quase como um outro membro da família. Enquanto aquele fundador não fizer a passagem total do bastão para uma outra geração, provavelmente essa instituição não vai ser vendida, senão ele já tinha feito em outro momento. E quando você entra na segunda geração, você já tem uma visão mais profissionalizada das coisas. Né? Uma visão onde este mantenedor, não que ele não tenha profissionalização dentro do que ele fez, só que ele montou aquela instituição numa outra época, que era o que a gente estava colocando antes, onde eu tinha uma gestão muito similar ao que é uma gestão de uma instituição pública. Né? Com os departamentos, com um processo seletivo onde tinha um edital e um único dia tinha um vestibular. Se você não fizesse o vestibular naquele dia, você esperava o ano seguinte. E isso não era uma preocupação, porque isso mantinha a instituição. A gente tinha volume para isso. A partir do momento que a gente tem a abertura de empresas no capital em bolsa e uma profissionalização gigantesca de N áreas, né? A gente estava até comentando um pouco antes, provavelmente hoje o Brasil tem as instituições de ensino mais profissionalizadas do mundo, pensando a logística de como a estrutura foi organizada hoje. E essas instituições regionais, essas instituições de pequeno e de médio porte, muitas delas não acompanharam esta evolução. E hoje as dificuldades delas e os gargalos que elas possuem, ele está exatamente no que eu estou chamando aqui da governança da própria instituição. Bruno, então boa parte do desafio hoje está focada aí na captação, né? Porque para manter essas empresas em pé hoje, tem que captar. A segunda etapa é manter o aluno lá, depois se capta, né? Que é outro desafio. E quando você fala que uma das coisas que vocês mais trabalham é a captação, eu admiro muito, porque no contexto atual é muito difícil a captação, está muito complexa. São muitas variáveis aí, como você falou. E vocês trabalham de acordo com o resultado. Isso é mais difícil ainda, né? Porque, inclusive, não deixar cair a captação é um resultado. Né? Se você tem uma captação de 5 mil alunos, como você deu um exemplo antes da entrevista, e você mantém os 5 mil por mais 3 anos, pode ter sido um resultado positivo, porque pode ser que sem você não tivesse mantido aqueles 5 mil. Então é um negócio muito complexo de se trabalhar e de se sobreviver enquanto empresa a partir desse serviço.
Eu sei que vocês têm outros serviços, mas esse é um dos serviços que realmente eu admiro muito o que vocês fazem. Mas agora a gente tem um outro viés que vem da mudança de avaliação que está ocorrendo hoje por meio do INEP, o MEC, onde o INEP agora vai começar, já começou na verdade, a avaliar os estudantes a partir da sua proficiência, estabelecendo níveis mínimos de proficiência para esses estudantes. E o impacto direto para a instituição é a possível perda de vagas, congelamento de vestibulares, enfim. Isso destrói qualquer captação, né? Porque tem um impacto negativo em relação à credibilidade daquela instituição, que esse impacto é impossível da gente segurar, porque ele é público, né? Ele é notório. Apesar da gente saber que uma avaliação nessa modelagem ela não pode ser suficiente para avaliar toda a instituição como um todo. As avaliações elas são ferramentas extremamente limitadas. Para a gente avaliar uma instituição como um todo, eu preciso de um conjunto muito maior de avaliações, de modelos, inclusive, de avaliações diferentes. Mas essa cultura a gente não tem no Brasil. A gente estava falando aqui com o reitor do Instituto Maior sobre isso, sobre a descentralização da avaliação, da necessidade de haver acreditações para complementar os resultados das avaliações. No Brasil a gente tem uma avaliação centralizada lá no MEC e ela gera um impacto na credibilidade gigante, né? Imagino que para o teu trabalho isso é muito complicado. E a gente precisa agora preparar essas instituições para manter os níveis mínimos exigidos nesse modelo de avaliação, né? E aí eu estava até te falando que esse é um ponto de sinergia da Questione com a Cratilo, porque a gente trabalha nessa ponta, como fazer a instituição se preparar para essas avaliações. A gente está falando muito de medicina agora, que é a bola da vez, né? A gente até bateu um papo outro dia, mas essa modelagem vai se expandir para os outros cursos. Pelo menos é a notícia que a gente tem hoje, essa, pelo menos de bastidor, que a TRI vai entrar, né, em todos os cursos. O que vai ser avaliado é a proficiência, que do ponto de vista pedagógico é sensacional, é uma evolução do processo de avaliação. O problema é que está tudo acontecendo muito rápido, existem falhas no processo, que a gente já até falou sobre isso também, e falhas eventualmente até graves, e não houve tempo para as instituições se prepararem, né? Então você soma tudo isso, você tem um caldeirão de coisas aí que são muito complicadas para serem resolvidas assim, em curto prazo, né? Você pegar a medicina, ela já vai ser reavaliada esse ano em poucos meses. Então as instituições médicas que tiveram baixo desempenho no ano passado, na última avaliação, elas têm agora 5 meses, 6 meses para mudar um contexto que sequer ela sabia que ia existir. Olha que coisa complicada. E aqui, pessoal, não estou defendendo as instituições que tiveram baixo desempenho, não é isso. É que a gente tem que mudar as regras do jogo de maneira mais transparente, né? Mas, enfim, é o que a gente tem, né? A gente não consegue mudar isso. Como a gente pode ajudar essas instituições a resolver isso no curto prazo de tempo? Qual é a tua opinião sobre isso? O que a gente deve fazer agora? Eu acho que, mais uma vez, mesmo a gente falando de indicadores acadêmicos, a gente volta para a governança, né, dessas instituições. E o que eu estou chamando aqui de profissionalização dessa gestão, ou vamos imaginar uma governança 2.0 do que era a gestão até os anos 90, início dos anos 2000 que a gente tem hoje. Em muitas instituições, a gente não tem uma valorização, por exemplo, da figura do PI. É alguém que tem uma série de outras funções, a mesa dele está sobrecarregada de processos, de coisas, e ele também vira o PI da instituição. O que eu quero dizer com isso? Você tem poucas instituições com uma área, com um olhar voltado para a regulação, entendendo o que é a regulação e quais são as necessidades que essa instituição tem. Esse é um ponto. O outro ponto é a capacidade de investimento dessa instituição se ela não tem uma boa governança, né? Então, a atividade fim, que é o que a gente está falando, que é o ensino, e acho que aí nenhum mantenedor, nenhum dirigente não, seja contra ter uma boa educação, ter uma educação de qualidade. Acho que isso é um
um clamor não só da sociedade, como a gente está vendo da medicina, como das próprias instituições, dos próprios mantenedores. Mas para isso a gente precisa também ter clareza de como vai ser o processo de avaliação, de que forma que a gente vai ser avaliado e como que nós vamos nos preparar para eles, né? E aí a gente tem uma série de cenários, como você bem colocou, né? A gente tem hoje uma avaliação centralizada num país com uma escala continental como a nossa. Então você avaliar um curso de medicina aqui na cidade, um curso de medicina veterinária, por exemplo, aqui dentro da cidade de São Paulo, a maior metrópole da América Latina, e avaliar um curso de medicina veterinária na Ilha do Marajó, no Pará, é completamente diferente onde esse indivíduo vai trabalhar, onde ele está sendo preparado. Então, entram também questões para colocar aqui. Mas, voltando nisso da governança, se eu não tenho um olhar sistêmico para aquela instituição, do que é a atividade fim, que é a educação, mas as atividades meio, porque a atividade fim, bem ou mal, ela sempre foi administrada e teve o olhar das instituições. Boa parte dessas instituições vieram de professores, surgiram com professores, com pedagogos, com pessoas que estavam na educação, fundaram uma instituição e desenvolveram o olhar para a educação. E essas atividades meio, financeiro, marketing, isso não necessariamente tinha um olhar tão atento desse gestor. À medida que você passa a ter uma concentração gigante, que é o que a gente vive hoje no país, a gente tem hoje 3,5% das mantenedoras tem mais de 70%, quase 80% da totalidade das matrículas. Né? A gente tem uma concentração enorme hoje dentro do mercado educacional quando a gente está falando de educação superior. E 90% das instituições brasileiras não têm 7 mil alunos. Elas estão até os 7 mil alunos, certo? Eu tenho hoje 4 marcas, não estou falando nem de mantenedoras, 4 marcas que têm quase 25% de todas as matrículas. Então, para você competir num mercado concentrado como esse, a gente precisa buscar meios de sobrevivência e de investimento para sermos competitivos. Quando a gente fala de captação, ele é o que faz a engrenagem acontecer. Mas uma captação, mesmo que seja bem sucedida, por si só, ela não garante a sustentabilidade dessa instituição. Porque se ela não tem um planejamento financeiro eficaz, se ela não tem uma estrutura, um planejamento pensando na sustentabilidade dela e no longo prazo, num planejamento de médio e de longo, e que o que a gente vê no dia a dia das instituições é todo mundo olhando hoje, o incêndio do hoje, e pouco se preparando para o futuro, a gente passa a ter poucas frentes de planejamento do que é da atividade fim mesmo. Né? Então hoje eu tenho uma realidade X, como você colocou no meu curso de medicina. Né? Tenho 5 meses só para organizar. Provavelmente em 5 meses vai ser possível fazer algumas coisas, mas não a totalidade. Mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou ter para 2027? E como eu vou estar em 2030? Como é esse planejamento? Plano de curto, médio, exatamente. Qual é o meu plano de curto e médio prazo e qual o investimento que eu preciso para isso? E qual vai ser a fonte de recurso para esse investimento? Porque hoje, pegando um pouco aí dessas estatísticas que a gente vem levantando ali no Instituto de Pesquisa da Crátilo, quase 80% das instituições, são aí 90 mais ou menos na casa até 7 mil, abaixo de 7 mil alunos, e quase aí 76, 75% abaixo de 2.500. Então a sua grande maioria são instituições de pequeno porte. Uma instituição com 2.500 alunos, a não ser que ela tenha uma otimização de gastos ali muito forte, a sustentabilidade dela é muito complexa. É muito difícil você manter hoje... 2.500 alunos só se for medicina. Exato. Né? Só for e curso que de medicina. São casos que a gente pode contar nos dedos das mãos. Se for qualquer outro curso com ticket médio baixo, eu não vejo como... E é esse que é o gargalo, por isso que eu estou chamando a atenção para a questão da governança. Né? Como nós vamos sair disso? O que você está dizendo aí, Bruno, pelo que eu estou entendendo, é que essa governança ela não pode ser olhada de uma forma isolada, financeiro, ela tem que ser articulada também com a governança pedagógica. Exatamente. Hoje, principalmente, né? Nesse contexto. E aí eu concordo. Assim, aí a minha vivência de fora, tá? Não é de uma pessoa que tem... condições de falar com segurança e dar essa informação, é só uma opinião. Ao longo desses últimos 10, 15 anos que eu venho acompanhando de perto as instituições, não como... a minha carreira foi como a sua, eu fui diretor acadêmico, passei pelas instituições, depois eu empreendi na Questione. Então depois que eu mudei o lado do balcão e comecei a lidar com várias instituições, eu percebi que nos últimos 10 anos essas instituições evoluíram muito na parte administrativa e financeira.
Bastante. Assim, eu vi instituição que no começo era tudo muito desorganizado e hoje ela funciona muito profissional, muito redondo, até a nível de sistemas, da parte de tecnologia, a parte do EAD também, enfim, o pessoal está se profissionalizando muito. E eu concordo com você quando você disse que o Brasil é um dos lugares mais profissionais na área da educação. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que a governança pedagógica, a governança do produto educação, ela foi se deteriorando. Né? Então, hoje eu conheço, às vezes, grupos, instituições até relativamente grandes, que você pergunta quem é a equipe pedagógica do grupo. Tem 3 pessoas. Quem é a equipe do financeiro do grupo? Tem 50 pessoas. Quem é a equipe do marketing? Tem mais 50. E o pedagógico tem lá 3 tentando dar conta de um mundo de coisa que é o produto, é o core do cara. Né? Então eu vejo que o pedagógico ele foi colocado meio que de lado. Eu sei que existia uma urgência muito grande de organizar o financeiro, porque sem o financeiro nada funciona. Mas agora parece que a bola voltou para o pedagógico. Né? E essa governança ela vai ter que se estender, não só articular, mas literalmente se estender para uma governança de produto, né? Que aí envolve o pedagógico. A gente concorda muito com a sua leitura e é o que a gente vê no dia a dia. Né? Houve, de certa forma, um esvaziamento das áreas acadêmicas. Né? Até aí, o início dos anos 2000, praticamente a instituição inteira era a área acadêmica. Isso. E aí você tinha uma pessoa ali cuidando de uma área de vestibular. O que contador no financeiro. Exatamente, era uma pessoa ou outra. E isso se inverteu. Por que isso se inverteu? Exatamente por esse cenário de concentração de matrículas que a gente estava colocando aqui. E aí viu guerra de preço. Exatamente. Né? Então você passa a ter grandes grupos com uma alta profissionalização, com ferramentas, com uma capacidade de investimento em marketing nunca vista dentro desse mercado. Né? E aí, essa instituição que não tem uma governança bem planejada e, como você colocou, ela não tem uma visão sistêmica, isso é importante. Todos os nossos projetos, a gente sempre olha o sistêmico, sempre olha a instituição como um todo, não adianta olhar uma parte. Né? Se eu estou fazendo um processo de captação e um curso não capta, não necessariamente o problema ele é de marketing. A gente tem que olhar essa instituição como um todo. E a hora que eu passo a tentar ser competitivo, não tenho uma visão sistêmica, o que as instituições, de uma forma geral, passaram a fazer? Diminuir a sua folha no que era da atividade fim e aumentar áreas que antes não existiam. Né? Ou existiam de forma muito pequena. E aí é o que você está colocando. Eu tenho 50 pessoas no marketing, tenho 5, enfim, e no acadêmico não necessariamente você tem essa força. E aí hoje há esse desequilíbrio. E na hora que você vê uma força da regulação, do ponto de vista de sustentabilidade, não estou falando aqui agora do ponto de vista acadêmico e da qualidade, que é totalmente plausível e necessário, ele passa a ser um problema para a instituição. Porque o recurso dela está limitado. Sim. E está pulverizado em diversas áreas. E na hora que ela vai passar a ter agora que puxar um investimento ali, exige mais uma vez uma gestão sistêmica e um olhar muito claro de onde está o seu problema, que isso também não acontece. Né? Vou pegar um exemplo muito rápido aqui para ilustrar um pouco isso. A gente atendia uma instituição no Nordeste que tinha a captação de educação física muito baixa. E o mantenedor imaginava que não havia interesse naquela cidade. Né? As pessoas, não quero ser professor de educação física, não tem demanda. Simplesmente não tinha mercado. Simplesmente não tinha mercado. Só que essa instituição tinha uma infraestrutura assim, que, sem nenhum exagero, a academia que eu vou aqui em São Paulo não é a academia que a instituição tem lá dentro. Né? A instituição mantém um time profissional, né, profissionalizado dentro do seu campus, com uma infraestrutura brilhante. Então o problema não estava em infraestrutura, não estava no corpo docente, etc. E a gente, a percepção é que era mercado. Na hora que a gente faz a pesquisa de mercado, a gente nota que o concorrente dessa instituição, em um processo seletivo, matriculou mais alunos do que a totalidade de cursos dessa instituição. Então estava muito claro que o problema não era de mercado. Por isso que sempre é importante a gente ter uma visão interna do meu negócio e uma visão externa, onde eu estou inserido. E se o problema é externo, muitas vezes a gente tem limitação, né? Porque mudar o externo não é igual ao que está interno, que só compete a gente. Ok, entendemos que o problema já não era de mercado. Então, você continua investigando. Então, essa abordagem data-drive, essa abordagem de tomar decisões baseadas em dados, ela é fundamental, ela é vital, sobretudo em escassez de dados. No caso do trabalho de vocês, tem muito da região, né? Da micro-região.
Porque o país todo pode estar ruim, mas aquela micro-região pode estar muito boa. Exatamente, ou o inverso. Ou o inverso. Ou o inverso. Que nem nesse caso específico, o que a gente identificou? Depois a gente aplicou pesquisas com quem fez a inscrição neste nosso cliente e não efetivou a matrícula. E qual era a questão? O perfil do aluno da educação física nessa cidade, ele era um perfil que queria trabalhar em academia, ele queria ser personal trainer, mas ele precisava trabalhar para pagar a faculdade dele. E na instituição concorrente, no primeiro ano, ele já tinha disciplinas que ele podia ser estagiário numa academia. E no nosso cliente, isso ia acontecer lá no terceiro ano. Ele não tinha condições financeiras de manter um curso por 3 anos. Era o perfil do cliente, ele tem que trabalhar. Então, o que eu quero dizer com isso? O problema da captação deste curso não era marketing, era acadêmico. Sim. Era a estrutura da matriz curricular. Por isso que eu estou pondo essa importância do olhar sistêmico. Não se articulou com o resto do mercado. E não necessariamente o coordenador do curso de educação física que está olhando o acadêmico, ele tem que ter a visão de mercado. Você tem que ter a área de inteligência para trazer esse dado. Qual é o perfil deste aluno? O porquê que isso não está avançando? Toda essa remodelagem, né, que você está falando aí de governança, ela leva à criação de novos setores que não eram nem imaginados antes, né? Por exemplo, há 10 anos atrás não se imaginava que as instituições teriam que ter um setor de avaliação dentro da instituição. Um setor específico, especializado em avaliação. Então hoje mesmo as pequenas faculdades elas já têm setores de avaliação. Porque se não tiver um setor de avaliação, eles vão ficar perdidos do ponto de vista pedagógico. Então, é um setor que emergiu da remodelagem da governança que afetou o pedagógico, mas que essa governança está articulada com outras governanças, né, com outros setores da instituição. E isso, na nossa visão, ela precisa passar também por políticas públicas de fomento a essas instituições regionais e de pequeno e de médio porte. Porque se a gente está falando da qualidade acadêmica e está falando de um país tão plural como o nosso, a partir do momento que eu tenho a concentração das matrículas em poucos grupos e grupos nacionais, a regionalização fica em segundo plano. A necessidade daquela região específica fica em segundo plano. Então, se eu tenho um grande grupo educacional com a sede na cidade de São Paulo e tenho 50 cursos de administração Brasil afora, provavelmente existe poucas regionalidades. Provavelmente esse curso tem quase que a integralidade ou a integralidade da matriz é a mesma nacionalmente. Né? E a visão dessa local, se eu não tiver um fomento para essas instituições, essa regionalidade, o olhar, o investimento, a necessidade do que é o acadêmico e do que é a necessidade